Agora vamos falar um pouquinho sobre a equação cartesiana da reta. Então aqui a situação é um pouquinho diferente. Vamos tomar esse desenho aqui como um ponto de partida, né? Vamos pensar aqui que o ponto A tem coordenadas, para ficar igual ao do livro, x0 e y0. O ponto A tem coordenadas x0 e y0. E vamos supor que eu tenho um vetor u, né? Que tem coordenadas A e B. A e B. Diferente do vetor nulo, certo? Então, se eu tomar o vetor u aqui na posição de A, vamos supor que ele seja perpendicular à reta, né? Vetor perpendicular à reta. Então, no caso do vetor u ser um vetor perpendicular à reta, eu vou ter uma situação que é a seguinte: eu posso escrever que um vetor diretor da reta, dado um ponto P qualquer, de coordenadas x e y, por exemplo, né? O vetor diretor da reta, AP, é igual, ou melhor dizendo, AP é perpendicular a U. Né? Ou seja, sendo perpendicular, a gente sabe que o produto interno é igual a zero, o produto interno entre esses dois vetores. Então posso escrever que x menos x0, vírgula, y menos y0, né? Este vetor AP é produto interno com U, que tem as coordenadas A e B, o produto interno aqui é igual a zero. E o produto interno é A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0. Tudo isso igual a zero. Então, AX menos AX0 mais BY menos BY0 igual a zero. Ou ainda, veja, considerando que eu conheço aqui as coordenadas de U e conheço o ponto A, então eu tenho que AX0 e BX0 são conhecidos. Então eu posso escrever AX mais BY é igual a AX0 menos BY0 e vamos chamar isso aqui tudo de uma constante C. Então eu tenho a equação AX mais BY igual a zero. Opa, desculpa, igual a C. Igual a C, que é uma equação que não tem vetor aqui nessa equação. Uma equação cartesiana, uma equação que me dá as coordenadas, me dá uma equação, né, que correlaciona ou relaciona aqui as coordenadas de todos os pontos que pertencem à reta, certo? Então, todos os pontos que pertencem à reta vão satisfazer essa equação aqui. Muito bem, essa é a chamada, então, equação cartesiana da reta. Isso que eu falei é o que exatamente que está escrito aqui na nossa bibliografia, aqui no nosso livro, né? Então, AP é perpendicular a U, logo o produto interno é igual a zero. Fazendo as contas aqui, eu chego em AX mais BY igual a C, que é a equação da reta. Né? Muito bem. O que mais que nós podemos falar aqui? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Tem um exemplo aqui, né? Determina a equação cartesiana da reta R que passa pelo ponto A e é normal ao vetor U. Tem mais um espacinho aqui, ó. Veja, muito fácil, né? O vetor U, ele está 2 e 3, então é 2 vezes x mais 3 vezes y é igual a um ponto C, a uma constante C, melhor dizendo, né? E se eu sei que essa reta passa pelo ponto A, menos 1 e 4, eu posso substituir aqui e encontrar o C. No caso, substituindo, o C vai ser igual a 10 e, portanto, a equação é 2x mais 3y igual a 10. Né? Muito bem. Só fazendo uma observaçãozinha aqui, esse vetor u aqui de coordenadas 2 e 3, eu poderia usar um outro vetor também, né? Paralelo a esse, como vetor normal à reta. Aí eu ia obter um outro valor de C, que ia me dar uma equação múltipla a essa aqui. E, portanto, correspondendo à mesma reta. Então, dado o vetor U, eu tenho aqui uma infinidade de retas perpendiculares a ele, né, que seria obtido aqui arrastando essa reta.
mas só uma delas passa pelo ponto A e a gente encontra ela através da equação cartesiana, substituindo os valores de x ali na equação. No próximo exemplo, exemplo 5, determina a equação cartesiana da reta R que passa pelo ponto B e é paralela ao vetor V. Bom, nós já sabemos que, dado um vetor V qualquer, né, no caso aqui é o 2 e 3, eu posso encontrar um vetor perpendicular ao vetor V fazendo a segunda coordenada eu trago aqui para frente, menos 3 e 2. Isso aqui nós já sabemos que é o vetor normal à reta. Então, o vetor perpendicular é esse, que é normal à reta. Aí o procedimento é o mesmo, né? O vetor 2 e 3, a equação aqui paramétrica da reta. Muito bem. E essa é a equação cartesiana, né? No caso, eu vou fazer, então, menos 3x mais 2y igual a c. Eu posso pegar o oposto dele, que seria o 3x menos 2y. Fazendo isso aqui, substituindo o ponto menos 1 e 4, menos 1 e 4 aqui, então eu vou ter 3 mais 8 igual a c. c igual a 11. Veja, está um pouquinho diferente do livro, não é? Então, se c é igual a 11, eu tenho menos 3x mais 2y igual a 11. Ou, se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter 3x menos 2y igual a menos 11. Vejam, ambas essas equações são equações cartesianas da mesma reta, certo? O exemplo 6. Determine a equação cartesiana da reta dada de forma paramétrica aqui, né? Veja, o raciocínio é praticamente o mesmo, só que eu preciso tirar o vetor diretor da reta aqui da equação paramétrica, né? Então, menos 1 e 2 são as coordenadas do vetor diretor dessa reta. Se menos 1 e 2 são as coordenadas do vetor diretor, então 2 seria, então, menos 1 e 2 ficaria 2 e 1, o vetor normal a R, né? Ok? Poderia ser menos 2 e menos 1, né? Ou também o oposto seria 2 e 1. Tá? O oposto ao vetor, quando eu faço aquela, como se fosse uma rotação positiva do ponto que dá as coordenadas do vetor, né? Em relação à origem, em 90 graus. Então é a mesma situação. Vou deixar vocês analisarem com mais calma. Determine as equações paramétricas da reta menos 3x mais 2y igual a 4. Determine as equações paramétricas. Então, daqui a gente tira o vetor normal, de coordenadas menos 3 e 2. O vetor normal é menos 3 e 2, então o vetor diretor da reta pode ser o menos 2 e menos 3, certo? Ou 2 e 3 também, que é o múltiplo dele, né? Então, o vetor 2 e 3 é paralelo a R. Se eu tenho o vetor diretor e um ponto, basta eu escrever aqui o vetor diretor 2 e 3 e o ponto. Então, bom, um ponto não foi dado aqui, mas é fácil obter um ponto, porque eu arbitro um valor qualquer para x, como por exemplo x igual a 0, e obtenho y igual a 2. E aí eu tenho um ponto, tenho o vetor diretor, basta eu escrever as equações paramétricas. Certo? Até o próximo vídeo.